Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Sei que para mim é motivo de grande alegria de estar aqui essa noite, poder celebrar com os irmãos essa noite de Santa Ceia, uma noite especial, a qual o Senhor reservou para nós como Igreja de Cristo, não é verdade? Confesso aos irmãos que estou bastante cansado, irmãos. Tá? Mas eu creio que o Senhor há de falar aqui nesse lugar, como já vem falando, obrigado, desde o início do culto, através dos louvores, da oração, da palavra introdutória. Eu só quero dar continuidade àquilo que o Senhor tem falado, amém? Não se perca de tempo, abra a sua Bíblia. Lucas 22, obrigado. Lucas 22, verso 39. Lucas 22, verso de número 39. É um texto bastante conhecido. Tenho certeza que você já ouviu diversas mensagens sobre esse texto. E eu quero ser porta-voz daquilo que Deus semeou no meu coração para a sua vida essa noite. Amém? Dá um pouquinho de retorno. Prometo para você que eu não vou pregar mais com isso aqui, é só hoje, tá bom? Já se briga comigo toda vez que eu vou usar o pedestal. Lucas 22, verso 39. Quantos acharam? Amém, igreja? Diz assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o seguiram, acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou. Repita comigo, se afastou. Cerca de um tiro de pedra. E de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o encorajava ou confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a... Verso 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de... Diga assim para o irmão que está do seu lado: é dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Coloca a sua Bíblia no banco, antes de você sentar. Você não precisa tocar em ninguém. Estamos diante de protocolo da pandemia. Mas você pode olhar para a pessoa que está do seu lado essa noite. Isso. Encontrou alguém? Diga assim: quanto tempo falta para você se levantar? Agora vira para o irmão da outra ponta, da direita, da esquerda, diga: quanto tempo falta para você se levantar? Podeis assentar. Olha, irmãos, eu confesso que de todas as mensagens que eu já preguei aqui na igreja, essa mensagem, eu fico um tanto desconfortável, irmãos. Até porque, sem contar o nervosismo que é pregar, pode parecer que não, irmão, mas até hoje eu sinto frio na barriga, dá vontade de chorar. Mas o que Deus colocou no meu coração para essa noite
eu sei que, de alguma forma, o Senhor me permitiu primeiro vivenciar aquilo que eu vou ministrar essa noite. Por muito tempo eu venho pedindo ao Senhor para contar aqui na igreja um testemunho de uma situação que passei. E por 2 vezes no altar, eu vi a oportunidade de ministrar sobre, ou de relatar. E por 2 vezes eu fui impedido pelo Espírito Santo de Deus. Porque toda vez que eu ia contar de forma profunda, o Espírito Santo falava, não conta. Ainda não é o tempo. Quando nós lemos esse texto, de fato é um texto que mexe muito conosco. É o ápice do sofrimento, não só físico, pois posteriormente você vai observar que vai vir todo o sofrimento físico de Cristo. Ele vai ser chicoteado, cuspido, vão bater com cana em si, cravar o espinho na sua testa, na sua cabeça. Mas esse texto, capítulo 22, verso 39, fala de um sofrimento psicológico que Cristo enfrentou. Freud, ele vai escrever dizendo que a ansiedade, ela pode-se dizer que em partes, ou tem uma parte dela que é boa, e uma parte dela que é ruim. Não é meu objetivo aqui destrinchar, até porque não sou mestre, e nem psicólogo, nem psiquiatra. Mas apenas trazer alguns entendimentos pautados naquilo que o Espírito quer dizer. Freud diz que existe a ansiedade realística. Esta ansiedade, ela é natural a todo ser humano, a todo ser. É esta ansiedade que faz com que ele veja um evento que pode trazer dano à sua sobrevivência, pode trazer dano à sua vida ou colocá-la em risco, e faz com que ele calcule a fim de antecipadamente tomar uma atitude que possa protegê-la. Isso é algo instintivo, isso é algo natural de todo ser humano, de todo animal. Só que Freud diz também que existe a ansiedade patológica. É a ansiedade como doença. É aquela que paralisa, que faz com que soframos antecipadamente os eventos que, segundo a maioria dos pesquisadores, diz que 70% daquilo que sofremos, nós não vamos vivenciá-lo. Esta ansiedade, ela está intimamente ligada com aquilo que é trauma, e já ministrei aqui sobre. De alguma maneira, a sua mente fica conectada a eventos passados. E por meio de um cálculo ou de um raciocínio, ela entende que vai sofrer aquilo que outrora já sofreu. É natural. Só que esta, como doença, ela paralisa. Ela traz dano. Seja em eventos que nós vamos sofrer, ou eventos que não sofreremos. A OMS chega a dizer que nós, os brasileiros, somos o povo mais ansioso do mundo. De 9 a 11% de toda a ansiedade do mundo, ela é correspondida aos brasileiros. O que nos chama a atenção é que este tipo de enfermidade, ela tem assolado, ela tem entrado em nosso meio de forma muito violenta. Se pudéssemos levantar aqui uma pesquisa rápida, dentro de apenas os irmãos que estão aqui neste culto,
e falássemos: quantos aqui já sofreram uma crise de ansiedade? Eu diria que 70% dos irmãos, ou 60%, de alguma maneira já sofreram por causa da ansiedade. Ansiedade não é bobeira. Ansiedade não é meninice. Ansiedade é um mal que assola a alma do ser humano. E quando formos fazer toda a análise pautada na vida de Cristo, nós precisamos entender duas coisas. Uma coisa é a existência humana, e ela parte de Deus. E outra coisa é a natureza adâmica, e é parte de Adão, a queda de Adão. É aquilo que nós chamamos de inclinação para o mal, aquilo que nos atrai. Vou lhe dar um exemplo. Se nós fizéssemos uma análise do medo pautado naquilo que Freud trouxe para nós como conhecimento, nós iríamos dizer que, de fato, Freud tem razão quando ele fala da ansiedade realística, porque ela nos protege, ela faz com que tomemos ações a fim de precaver algo que possa ser danoso para a nossa sobrevivência. Vou lhe dar um exemplo. Isso aqui eu sei que não vai acontecer, né? Deus queira que não. Mas se olhássemos agora em direção ao pistão, irmão, e o nosso olhar, a gente conseguisse enxergar uma onda de pelo menos uns 100 metros, sei lá se dá para chegar a isso. O que Freud está dizendo, Vitor, é que esta ansiedade realística nos faria sentir aquilo que vai acontecer. E nós, por ato de instinto, iríamos proteger a nossa vida. Quem tem barco, entra no barco. Quem não tem barco vai sair correndo. Mas alguma ação vai ser tomada. Se fôssemos analisar este quadro como uma ansiedade de cunho patológico, uma doença, a ansiedade como doença, diríamos que não há onda vindo, mas há uma sensação dentro do ser humano que faz com que ele sinta que a onda que não existe está vindo e vai pegá-lo, ao ponto de paralisá-lo e de impedi-lo de tomar uma ação por algo que não existe. Somos o povo mais ansioso. Os brasileiros têm ganhado este tipo de título dado pelas organizações de saúde. Eu tive o prazer de, durante esse tempo, não vou me alongar aqui, de ler um livro de Luiz Felipe Pondé, sociólogo, que por muito tempo ele faz uma análise acerca daquilo que é a ansiedade e das causas, de como chegamos a ter uma crise de ansiedade, como ela anda tão forte em nosso meio. Pondé, ele chega a dizer no seu ensaio, Você é Ansioso?, que a causa da ansiedade ela está relacionada com a procura em encontrar sentido para a vida. Então ele diz que nós, os brasileiros, temos uma ambição por popularidade. Não sabemos quem somos. Então a gente aceita ser aquilo que a mídia, a cultura, o sistema diz que nós precisamos ser. Todos nós já passamos por isso. E quantos aqui têm rede social, irmão? Levanta a mão, com todo respeito. Isso. Todo mundo tem. Mas você já parou para se perguntar por que você tem um Facebook? Por que você tem um Instagram? Ou por que frequentemente você faz uso do status do WhatsApp? De forma muito sucinta e sem percebermos, o mundo em que vivemos, ele nos pressiona a ter coisas que nós nem precisamos ter para a nossa existência. A preocupação da nossa geração é o que vai postar, como vai postar e quando vai postar. Por quê? Não sei.
Eu sei que quando acabar o culto eu preciso postar uma foto que eu estive no culto. Sem contar que esta pressão gera em nós uma ansiedade, porque ninguém posta sem um sentido próprio. Você quer que aquele que te acompanha, que te siga, dê uma curtida, aprove, ou coloque na sua foto, como você está linda, como você engordou, para alguns, né? Como você emagreceu para outros, como você está mais forte. De fato, o mundo nos pressiona a sermos ansiosos. Se fizéssemos uma comparação aqui, não conseguiríamos desvendar, porque muitos dos casos da ansiedade são comparados à depressão. E muitos dos estudiosos chegam a afirmar que ansiedade e depressão andam juntas. E todos nós sabemos que o caminho do trauma leva à depressão, à ansiedade, e a depressão e a ansiedade leva ao suicídio. Não é de se espantar isso que eu vou dizer, mas houve um aumento significativo no meio cristão dos suicídios. Se fôssemos fazer uma pergunta aqui e disséssemos: quantos aqui esta noite já sentiram vontade de retirar a própria vida por causa do tamanho desespero que estavam enfrentando em sua alma? Aleluia. Talvez nos surpreenderíamos esta noite, porque pessoas aqui que temos como referência, e não digo só nesta igreja, mas no modo geral, iriam levantar as suas mãos, iriam confessar que no momento de agonia da sua alma, de tamanha tristeza, sentiram o desejo de tirar a sua própria vida. O mundo está nos pressionando. Você precisa ser youtuber. Você precisa ter uma roupa de marca. Pondé chega a dizer no seu livro, isso me chocou. Ele diz que nós temos uma ambição, certo ponto, ou queremos apresentar para a sociedade uma história que ganhe quadros, que vire filme. Nós temos esse desejo, essa ambição de querermos crescer na vida, e ele fala sobre essa questão da popularidade. Nós queremos que a nossa história cative outras pessoas. Nós queremos, e Salomão fala disso, nós estudamos às vezes de forma que nós perdemos a essência do que de fato é estudar e ganhar conhecimento. O próprio Salomão diz na sua palavra que muito conhecimento é enfado. Há um desespero. O mundo nos pressiona, dizendo daquilo que precisamos ter. E isso não é novidade, porque há anos atrás, Jesus está em cima de uma montanha, Raquel. E ele prega para uma geração dizendo: não andeis ansiosos com o que é a vez de comer, de beber e de vestir. Olhai as aves do céu, que não semeiam e nem cegam. Olhai os lírios do campo, que não tecem e nem fiam. Mas se Deus alimenta as aves e veste os lírios, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Na pregação de Jesus, ele associa a ansiedade por aquilo que queremos comer, beber e vestir, essa preocupação excessiva que nos faz tirar os nossos olhos do Criador. Ele diz que ela está ligada à incredulidade, porque ele diz: quem pensam e oram nessas coisas são os gentios, os pagãos, aqueles que não creem, que não conhecem a Deus. Segunda causa de ansiedade que Jesus diz no mundo, ele fala assim: olha, vocês não conseguem observar que se o Pai de vocês alimenta as aves, alimenta o lírio, quanto mais a vós. Lucas chega a ser mais profundo dizendo: se vós, sendo mal,
sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará aqueles que lhe pedir. Jesus está dizendo que a falta de conhecimento nos torna ansiosos. Volta comigo. Eu não sei quem é o pai que tenho. Aconteceu, só para você entender. Aconteceu, foi ontem. Estava deitado na sala, vendo televisão. Aí Gabriela foi para o quarto, tomou um banho e pegou... Qual o nome daquele negócio que passa no olho? Essa mulher sabe. É rímel? É, rímel. Verde. Passou aqui. É sombra, né? E rímel, que isso? Eu louco. Passou. Veio correndo. E ela ia descer para ir até a casa da minha mãe. Mas antes dela ir, ela teve que parar ali. Eu estava vendo televisão, irmão. E perguntou assim: pai, tô linda? Irmãos, eu confesso que eu não olhei, irmãos. Eu não olhei. Eu falei: calma aí, cara. Ela: pai, tô linda, olha. Aí eu tive que parar, olhar para ela. E eu disse: você tá linda. Mas parece que quando eu falei que ela estava linda, Vitor, ela teve um conforto em si. Porque para ela, a palavra do pai valia mais do que a opinião dos outros. Ah, você não... Você precisa acreditar mais no pai, que não é homem para mentir, nem filho. Oh, Jesus. Oh, glória a Deus. O mundo jaz no maligno. A proposta do diabo é te deixar ansioso. E ele vai usar de todos os meios presentes para despertar a ansiedade em você. Porque quando estamos ansiosos, nós tiramos os olhos daquele que é o nosso sustento. E passamos a acreditar que o que vamos comer depende do fruto das minhas mãos. Que o que vamos beber depende do fruto das minhas mãos. Que o que vamos vestir depende do fruto das minhas mãos. Anos se passaram e a proposta do diabo continua a mesma. Ele entra no jardim. Gênesis capítulo de número 3. A psiquiatria evolutiva vai dizer que a ansiedade ela é despertada a partir de estímulos. Pega isso aqui. A serpente entra e vai até Eva. O que Deus disse? Disse que a gente não pode comer da árvore que está no meio. Não é da árvore que está no meio. Nem tocar nela. Porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Você não vai morrer. O que vai acontecer é que você vai passar a ser como ele, conhecedor do bem e do mal. Você vai passar a desfrutar de uma soberania, vai deixar de ser servo. Você que vai ditar a regra da sua vida. Ao estímulo, coma do fruto e seja você quem traz comida para sua casa. Coma do fruto e é você que vai vestir os seus filhos. O estímulo do diabo continua sendo o mesmo. Mas eu já me formei. Você precisa estudar mais. Você precisa fazer a sua história. Tira da cabeça essa ideia de servir igreja. Isso aí não dá em nada. Isso aí só vão te humilhar, te envergonhar. O que você faz? Coma do fruto, vai viver a sua própria história. Coma do fruto, vai viver o seu próprio chamado. Coma do fruto. As horas se passam, os anos se passam e ele continua por meio da televisão, por meio da cultura, te fazendo se tornar ansioso para você comer do fruto e abrir mão do Pai que te sustenta, que provê roupa, que cuida de você. Só que a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus.
para desfazer as obras do diabo da bagaça. É nesse cenário de estímulo de ansiedade que a voz entra no jardim para dizer que haverá um nascido de mulher. A serpente morderá seu calcanhar, mas ele esmagará a sua cabeça. Rafael, por que cabeça? Cabeça, se fôssemos olhar, é sinônimo de alma. Seria como dizer que vontades, emoções e pensamentos estão projetadas na cabeça da serpente. O desejo da serpente é colocar em você a vontade dele, o pensamento dele, as emoções dele. Só que esta noite ele está entrando na Comeve para pisar na cabeça da serpente e remover de você todo estímulo ansioso. Suicídio. Aleluias. Olhe para alguém que está do seu lado essa noite. Diga assim para ele: antes que a serpente ganhasse, diga, ele chegou para pisar na cabeça da serpente. Levante as suas mãos, porque eu quero profetizar essa noite. Chega desse pensamento maligno de arrancar a sua vida, de largar o ministério, de viver a sua própria história. Ele chegou para pisar na cabeça da serpente essa noite. É a ansiedade, irmão. Eu quero ver as coisas acontecerem. O número de ansiosos mudou e aumentou bruscamente no período da pandemia. Porque a gente está um tempo dizendo de um Deus que guarda, de um Deus que sara, que protege. E nós vimos nossos irmãos descer à sepultura. Nós vimos homens, colunas da igreja na terra, indo descer, e a nossa preocupação era: o que vai ser de mim amanhã? O desemprego está chegando, o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Só que Deus entrou aqui nesse cenário para te dizer uma palavra: não andeis ansiosos por coisa alguma. O Pai que te sustentou na bonança está aqui esta noite para dizer que a tua alma está escondida. Tiago fala sobre a falibilidade dos projetos humanos. Se eu não me engano, é Tiago, capítulo de número 4. Ele diz acerca de um cenário em que todos faziam projetos, e o problema nunca foi o projeto. O problema nunca foi o sonho. O problema é que estava acontecendo os grandes comércios e as grandes capitais. O povo estava pensando apenas em ganhar, em lucrar, em enriquecer. Então ele diz assim: olha, não adianta vocês fazerem planos. O segredo é, fez o projeto e diga: se o Senhor quiser, nós iremos. E se o Senhor não quiser, nós não iremos. É Ele tirando de um coração ansioso. Eu sei, porque você também é igual, eu sou igual a você. Nós fizemos planos para 2020, de chegar melhor, talvez com uma casa melhor, com dinheiro no bolso, mas Deus assim não aprove talvez em te abençoar com toda a riqueza material, mas você tem motivos de glorificar, porque Deus separou esta noite de 2021 para dizer para você que chega na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, Ele está com você e nada e nem ninguém pode separar o amor dEle pela sua vida. Ah, Jesus, Tarabás. Eu vou encerrar. Não era o que eu ia pregar. O apóstolo Paulo, ele associa a ansiedade. Quando escreve aos Filipenses, ele diz: olha, não ande ansioso, fazei conhecidas as vossas causas ao vosso Pai por meio da oração, ações de graças e súplicas, porque a paz de Cristo, que excede todo entendimento,
Eu acho isso lindo, porque se nós pegássemos a palavra ansiedade no grego, ela fala de dividir, estrangular, separar. O que de fato a ansiedade faz conosco, nós estamos no presente, mas nós estamos adoecendo por um futuro que eu estou calculando. E engraçado, não sei se faz sentido ou vale motivo para você dar glória a Deus, porque a palavra paz é unir as peças do lado de dentro. É como se Deus estivesse dizendo para nós: o mundo está se rasgando para calcular o que vai acontecer daqui para frente, mas e nós temos uma convicção na nossa alma, que sabemos que o nosso Redentor vive. Diga para alguém que está do seu lado, diga, você não precisa de ansiolítico, diga para ele, você não precisa dessa montoeira de remédio, diga, você está precisando é da paz que excede todo entendimento habitar. Interessante, porque esse livro de Pondé me chama muita atenção, ainda estou terminando de ler. Ele diz que há uma distribuição da ansiedade. Ele diz: todo ser humano é ansioso. Concordo. Só que ele diz que quando há uma distribuição equilibrada, uma balança justa, isso não tomba para um lado mais para uns do que para outro. Como seria isso? Vou dar um exemplo. Quantos aqui passaram o Natal na casa de um parente? Levante a mão. Isso, levante a mão, fica com vergonha não. Eu também passei. Tá. Casa de parente é sempre assim. Vai todo mundo para a casa de Raquel. Então, segundo aquilo que Pondé ensina, a ansiedade de estar no evento faz com que todo mundo tome ações pensando no futuro evento. Então, vou pensar na minha roupa, no meu cabelo que eu não cortei, vou pensar no que vamos comer. Só que ele diz que quando há uma má distribuição na ansiedade, isso pesa em alguém. Como assim? Todo mundo pensou em ir para a casa de Raquel. Só que Raquel está preocupada. Com o quê? O que esse povo vai comer na minha casa? Como é que esse povo vai ser bem recebido aqui? Só que eu que vou para a casa de Raquel, eu deveria fazer um equilíbrio da ansiedade. Está recebendo ali, é mistério. Só que eu não faço isso. Por quê? Porque eu não quero assumir responsabilidade. Porque, de certo modo, assumir uma responsabilidade pesa para mim. Eu vou abraçar uma parte e vou ter que abrir mão de outra. Talvez minhas unhas não vão estar tão lindas, igual então que Joyce fez ontem. Porque eu vou ter que amassar salgadinho, desfiar atum, salmão, sei lá, frango, pode ser. Só que esse fato tomba para alguém. Por quê? A minha preocupação então não é a minha casa, não é eu que estou organizando. Então eu deixo na mão de Raquel. E se não bastasse ela limpar a casa, dar banho nas crianças, ajeitar cabelo de Wallace, ela agora está preocupada com o que esse povo vai comer. Então Pondé diz que há um desequilíbrio na distribuição da ansiedade. Isso faz com que Raquel adoeça mais do que eu. Ele diz, e o sinal disso é que nós estamos vivendo numa geração que não quer amadurecer. E quem não quer amadurecer não sofre com ansiedade. Ou melhor, quem não quer amadurecer foge das responsabilidades. Entra comigo. 2020. 2021. Olha, irmãos, eu cresci dentro da igreja. Não fui crente de berço. Cresci dentro da igreja. Fui me converter tem 7 anos atrás. Mas a gente está vivendo a pior fase de todos os tempos. Ninguém quer abraçar a causa. E essa que é a verdade. Porque eu não quero amadurecer para a responsabilidade. O meu patrão disse, você vai ser promovido. Eu falei, demorou. Vai ter um aumento salarial de mais de R$600. Eu falei, é de Deus, irmão. Na hora, nem orei. Ele só que tem um problema. Qual? Você precisa dominar o Excel. Falei, aí deu ruim. Mas não tem problema não. Você me dá 2 semanas. Porque
porque com 2 semanas eu vou estudar de dia, de noite, para preparar o melhor para me receber o meu salário. Por quê? Porque a minha casa depende do fruto da minha mão. O vestir depende do fruto da minha mão. E o que isso liga com a igreja de Cristo? O pastor chama e diz assim: é você. Eu não tenho condições de liderar. Eu não tenho capacidade para reger. Eu sou falho. Irmãos, a gente encontra problema até onde não tem, irmão. Mas por quê? Porque de fato a ansiedade tomou conta do nosso coração. E nós entendemos que aquilo que o meu patrão fala é superior àquilo que aquele que não é homem para mentir falou sobre minha vida. Você não vai? Não vou. Você não está pronto. Davi não estava pronto. Moisés não estava pronto. Noé não estava pronto. Mas o Deus que escolhe no presente é o mesmo que conhece o futuro de cada. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O que Deus está dizendo? Que é noite de dar a volta por cima nesse lugar e atender ao chamado que Ele te fez. Eu não quero amadurecer para a responsabilidade. Eu topo ser voluntário, mas eu não topo a causa. Só que eu olho para a voluntariedade de Cristo e vejo que Cristo, Ele é voluntário porque Ele abraça uma causa que é apresentada. Cristo não foi obrigado a morrer. Ele diz em João capítulo 10, eu dou a minha própria vida. De forma voluntária, Ele abraça a causa que está sendo imposta. O problema é que nós estamos vivendo numa geração que não quer amadurecer para as responsabilidades. Eu até quero estar na causa, mas tem que ser do jeito que eu gosto de comer. Eu até aceito comer na tua casa, mas tem que fazer o feijão com alho douradinho, porque senão eu não como. Então Deus está chamando uma geração esta noite para o amadurecimento da obra. A obra é grande, os ceifeiros são pouco, mas eu estou levantando um clamor para que Deus envie ceifeiros para a sua obra. A ansiedade está causando danos. E a gente não percebe que de fato nós estamos doentes. Estamos precisando de socorro. O problema é que esta possível causa de ansiedade que está sendo gerada na alma de Cristo, ela tem como causa o seu ministério. Aquilo que ele precisa cumprir. O texto diz que ele vai até o Getsemane, havia ceiado. Os discípulos vão com ele. Ele entra naquele cenário. Monte das Oliveiras, 100 metros acima de Jerusalém, 900 metros no nível do mar. Getsemane, lugar de prensa, azeite. Ele entra nesse cenário escolhido, o texto diz, e escolheu o cenário. Ele vira para os seus discípulos e diz: orai, para que não entreis em tentação. Que tentação é essa? Essa tentação pode ser aqui analisada como aquilo que vai impedir os discípulos de atingir o propósito que Deus estabeleceu. Ele diz para os discípulos: eu escolhi o lugar para vocês, aqui. Os discípulos não vão com ele, segundo Lucas. Os evangelistas dizem que ele separa 3, os mais íntimos, para ir com ele, mas ele se afasta para a oração. Ele escolhe um lugar e diz: fiquem aqui. Orem, orai, para que não caiais ou entrais em tentação. O que me chama a atenção é que o texto que nós lemos diz que quando ele volta à vida, os discípulos estão dormindo de tristeza. Os discípulos estão dormindo de tristeza. A tristeza venceu. O problema nunca foi ficar triste.
O problema é quando a tristeza nos paralisa. Quando a tristeza nos domina. Dormindo de tristeza. Falta o texto. Orai, para que não entrais em tentação. Jesus ensina para eles, olha, eu escolhi o lugar para vocês. E vocês precisam fazer o que eu estou pedindo que vocês façam. Porque quem não faz aquilo que Cristo pediu para fazer, é vencido pela tristeza. Olhe para alguém que está do seu lado essa noite. Diga assim para essa pessoa: a tristeza sempre vencerá quem não faz o que ele pediu para fazer. Tem gente que não foi ainda dominado pela tristeza, porque ainda está orando aonde ele pediu para orar. Tem gente, oh Jesus, que ainda não foi dominado pela tristeza, porque ainda está cantando aonde ele pediu para cantar. Oh. Tem gente que ainda não foi dominado pela tristeza, porque ainda está pregando aonde ele pediu para pregar. Você precisa entender esta noite, que se você não orar, a tristeza te domina. Se você não cantar, a tristeza te domina. Tem gente falando para mim, você vai acabar morrendo com tanta coisa, essa correria de igreja. Eu falei, o que parece perda é ganho, e o que parece morte é vida. Eu estou aqui para fazer aquilo que Ele pediu. Olhe para alguém que está do seu lado essa noite. Oh, Jesus está aqui essa noite. Diga assim para ele: você ainda está vivo ou a tristeza te dominou? Diga assim, fala, se eu sou você, eu não parava de cantar, irmão. Diga, se eu sou você, eu não parava de adorar. Porque enquanto você está fazendo o que Ele te pediu, tem vida sendo gerada no seu... Oh, glória! Jesus diz para eles: orem, para que não entrem em tentar. Para que não entrem em tentar? Eles entraram em tentação ainda, sim ou não? Não. Orem, para que não entrem. Isso aqui me chama a atenção. Porque antes deles entrarem em tentação, Jesus já está dando para eles a saída. Você não quer mais ouvir não, né? Você está cansado. Ainda está se recuperando da ceia de ano novo, né? Antes deles entrarem em tentação, Jesus já está dando a saída. Então Jesus não está preparando eles para entrar na tentação. De forma antecipada, Jesus está preparando para sair. Oh, Jesus. Aí Paulo escreveu um negócio que eu acho legal. 1 Coríntios capítulo de número 10, verso 13, Paulo diz assim: não vos veio tentação senão humana. Só que maior é Deus. Porque Ele não nos dá além do que possamos suportar. Juntamente com a tentação dará também o? Então o que Ele está pedindo hoje é livramento para amanhã. Não, só um aqui entendeu. A mensagem de hoje pode ser livramento para amanhã. O louvor de hoje é livramento para amanhã. Essa campanha de oração que você faz hoje é livramento para amanhã. Levante suas mãos aqui esta noite. Eu quero profetizar aqui nesse lugar, para que a tristeza não te paralise. Amanhã Ele está te convidando para cantar no ministério de louvor, para você entrar para o ministério de dança, para você voltar a obrar. Tem gente que pensa que é chatura, mas não. É Jesus te dando a oportunidade de te dar o livramento. Eu gosto disso, irmão. Eu quero contar um testemunho breve aqui. Irmão, eu estava encostado do INSS. E tinha feito cirurgia de ligamento cruzado. Fiquei em casa,
Aí eu pensando, pô, tá em casa, as coisas vai ficar mais tranquilas. Vai ter o estresse do serviço, não vai ter problemas, né? Vou poder cuidar do departamento. Na época eu estava liderando jovem adolescente. Quando foi em fevereiro, eu tive uma crise de ansiedade, irmão. Poucos irmãos aqui sabem, muito próximos aqui. Essa crise de ansiedade, irmão, me paralisou do pescoço para baixo, irmão. Entrei em desespero. A única coisa que passava na minha cabeça, Vitor, é que eu vou morrer. O coração, e quem já teve aqui sabe, acelera de tal forma, pontadas no peito são frequentes. Você pensa já que você vai morrer amanhã. Toda vez que eu falava com Joyce, era chorando e dizendo para ela, cuida das meninas. Diga que eu lutei. E eu lembro que ela todas as vezes, calma, vai passar. Calma, vai passar. E ela, você está ansioso. Qual era a razão da sua ansiedade, Rafa? Não sei. Não sei. Se me perguntar, eu conto para você o que eu fiz desde o primeiro dia que eu entrei de INSS, até o dia da ansiedade, eu não sei. Eu disse para o Senhor, eu vou morrer. E eu falei, o Senhor me fez promessas. Mas a única coisa que eu quero lhe pedir, cuida das minhas filhas, cuida da minha esposa, cega ela para ela não casar com mais ninguém. Sei lá, né, irmão? Foram madrugadas de agonia, choro. Às vezes, só chorava, Vitor. Você me perguntava, qual é o motivo? Estou chorando. Não sei, eu vou morrer. Só que eu disse para o Senhor, se a tua palavra é verdade, abadagás, a cura não está no que vem de fora, está aqui dentro. Se você perguntar para qualquer psicólogo ou psicoterapeuta, eles vão falar que a ansiedade não tem cura, tem tratamento, você aprende a viver com ela. Eu fui num médico porque eu sentia fortes dores no coração. Eu falei, rapaz, eu vou infartar a qualquer hora, mano. E eu já pensando, caraca, eu vou morrer na academia, irmão. Vai dar ruim. Era dores no peito. Eu fui numa cardiologista e eu disse para ela todos os meus sintomas. Ela riu da minha cara e disse que se eu tivesse que morrer, eu já tinha morrido. Falei, pô, que bom, que esperança está me dando. Eu falei, então me passa alguma coisa, para onde eu tenho que ir, eu estou perdido. Ela riu da minha cara. Eu saí pior do consultório do que quando entrei. A dor só aumentava. Eu falei assim, se os médicos não querem cuidar da minha causa, a Bíblia diz que Ele é médico dos médicos. O que você vai fazer, Rafael? Vou prescrever o meu próprio remédio. Falei assim, se eu fosse no médico, ele ia me passar um ansiolítico, algum remédio para tratar, para acalmar, ou talvez eu tomaria algum remédio para aliviar as dores de 8 em 8 horas. Eu falei, então vou botar a oração de 8 em 8 horas. Orava de manhã. Orava de tarde, orava de noite, orava de manhã, orava de tarde, orava de noite. Disseram para mim, você precisa se afastar de tudo. Eu pensei, e quem é da diretoria do ano passado sabe que eu falei, olha, eu estou precisando dar um tempo. Como é que dá tempo na obra de Deus, irmão? Falei, eu não posso parar, irmão. Falei, Senhor, eu quero que essa experiência que eu estou passando sirva de lição para os meus irmãos. Se aprove a Ti eu passar nesse Getsemane sangrando. Falei, vou cortar os laços com o mundo. Peguei Instagram, Facebook, e Zap. Falei, só 30 minutos por dia contado no relógio. Organizei meu dia, oração e leitura da palavra.
Quando ia orar, não orava pedindo, mas orava agradecendo a Deus, dizendo: hoje eu senti uma dor no peito, mas eu te agradeço que eu estou aqui para orar e te agradecer pela dor que eu senti. O que aconteceu, Rafael? Todo mundo dizendo: você precisa se afastar, rapaz. Você precisa tirar um tempo em Cabo Frio, em Unamar, eu recebo. Em Búzios. Eu falei para o pastor: o que a igreja está precisando? Faz isso. Falei: me ajuda, eu quero ajudar ali. Eu quero fazer ali. Por quê? Porque existem situações que Deus não te cura te afastando. Existem situações que Deus vai te curar trabalhando. Eu estou aqui essa noite para te dizer que Ele é o médico que trata melhor da sua alma. O desespero começou a passar, as dores começaram a diminuir e os problemas começaram a aumentar. Teve uma vez que eu fui resolver um problema, e Joyce é testemunha, era eu no telefone resolvendo a causa e ela eu não lembro o que ela estava na mão, me abanando, porque enquanto eu estava ali, eu falei: Jesus, e Joyce, ele vai dar um piripaque agora, e ela me abanando, cuidando. Eu vim dizer que eu estou aqui essa noite para te dizer que ainda há uma esperança para uma alma aflita. E qual é? É a vontade do Deus que é boa, é perfeita, é agradável. Oh, eu quero profetizar essa noite. Talvez esse culto não faça sentido para você hoje, mas seja o livramento de Deus para alguém lá na frente. Eu quero profetizar na sua vida. Você não vai se cortar mais, você não vai mais largar casa, família. Por quê? Porque Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer que Ele está tomando as rédeas da tua situação. Ele entra para orar. O que Jesus faz? Me ajuda aqui, Vitor. O que Jesus faz? O texto diz, acompanha comigo: deixa os discípulos e se afasta. Por que se afasta? Se afasta para fazer a sua própria oração. Se afasta para poder apresentar o Senhor como Ele está. Só que Jesus se afasta para orar. Porque todo afastamento que não é para oração é para morte. A Bíblia diz em Elias, que Elias se afasta, deixa o seu servo e vai para o deserto para morrer. Todo aquele que se afasta e não for para oração é para morte. Mostra para mim um ex-obreiro que ainda está vivo espiritualmente. Mostra para mim um ex-componente do Ministério de Dança que se afastou e está vivo espiritualmente. Todo afastamento que não é para oração é para morte. Por isso que Jesus vai orar. O lado humano de Jesus, a sua alma, de forma natural, quer proteger do perigo a qual tem conhecimento. Ele quer proteger-se. Ele quer guardar-se. É por isso que ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é uma lacuna para pecar. É ele revelando que há uma incapacidade humana em atingir o propósito que Deus estabeleceu. Oh, Jesus. O texto diz que quando orava, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Olha a oração de Jesus, olha aí na sua Bíblia, olha aí. Ele ora por cura? Não. Ele ora para que a sua alma volte a ser restaurada? Não. Ele está orando para poder cumprir o propósito. O problema é que a nossa geração está buscando cura em vez de cumprir o propósito que Deus estabeleceu.
Tem gente que já colocou para Deus que só volta a cumprir quando for curado. E Jesus está nos ensinando, ainda que não dê tempo para ser curado, eu prefiro cumprir a vontade do Deus Todo-Poderoso. Enquanto ele ora, encerra aqui. Enquanto ele ora, o texto diz, e um anjo do céu o encorajava. E um anjo do céu o encorajava. A palavra encorajar aqui no grego fala de resistência, engajamento. Eu aprendo uma lição. Quando os céus não trouxerem a cura, os céus trarão força para cumprir o propósito de Deus. Oh, Espírito de Deus, olhe para alguém que está do seu lado essa noite. Diga assim, ó, quando os céus, diga para ele, não trouxer cura, fica tranquilo, porque ele vai te dar força para cumprir o propósito. Oh, Jesus. Eu te provo que os céus já se manifestaram para você. Essa enfermidade já parou todo mundo. Mas olha você aqui cantando. Essa enfermidade já parou todo mundo. Mas olha você aqui adorando na presença do seu Deus. Essa enfermidade já tirou muita gente de família. Mas olha você aqui em comunhão com seus irmãos para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Eu posso profetizar para a gente orar? Tem força do céu para você cumprir o propósito essa noite. Tem força do céu para você cumprir o propósito de Deus essa noite. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar, fique sentado mesmo. Enquanto o Vitor louva, você vai começar a fazer sua oração. Isso, comece a orar, comece a orar.